Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort-Fadul, ex-aluno do IBAD da Faculdade Teológica em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semeadap, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. O sacerdócio celestial. Lemos em Hebreus capítulo 7 e versículo 26, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Precisamos compreender que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque, sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Lemos em Hebreus capítulo 9 e versículo 11 a 15. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um meio e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Lemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 4, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Precisamos compreender que, assim como Israel teve a experiência
da nuvem de glória, nós podemos ter uma experiência com a glória do Altíssimo por intermédio do seu bendito Espírito Santo. É possível viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É possível a pessoa desfrutar da paz de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da vida com Deus, de uma comunhão perfeita com o Senhor nosso Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É possível ter experiências gloriosas com o nosso Deus. Foi o que vimos em lições passadas, em muitas lições. Tudo isso foi possível porque o sacerdote celestial está conosco. Nele somos o sacerdócio real, o corpo de Cristo chamado para servir. No sacerdócio celestial de Cristo é que está fundamentado o sacerdócio universal dos crentes. Portanto, precisamos crer continuamente na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. O apóstolo Paulo escreveu que as festas, a dieta e os dias sagrados são sombra das coisas futuras. E o autor da epístola aos Hebreus reafirma que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, de tudo que estamos recebendo até o presente momento. Podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo do tabernáculo celestial. Logo, veremos que Jesus é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial, em que a sua igreja é o sacerdócio real. O sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote, a saber, Cristo. Cristo é o sumo sacerdote do Novo Testamento. O ministério do Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva, como ocorre no catolicismo romano. A palavra sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo, senão ao próprio Senhor Jesus Cristo, que se constitui sumo sacerdote do povo redimido. Na nova aliança, Cristo é o único mediador entre nós e o Pai, ou entre Deus e os homens. O sacerdócio coletivo dos cristãos está contido na Bíblia Sagrada, aqui em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9, onde entendemos que, por outro lado, segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente, sem distinção, faz parte do sacerdócio real, quando Pedro afirma: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido, para que anuncieis as maravilhas do Senhor. Por meio de Jesus Cristo, podemos oferecer sacrifícios espirituais. Acerca disso, o apóstolo Pedro escreveu que os crentes representam um corpo sacerdotal em Cristo Jesus. Aqui em Apocalipse, o apóstolo João retoma esse mesmo princípio quando afirma, aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, quando ele deixa bem claro que aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele poder e glória para todo sempre.
O resgate desta maravilhosa doutrina remonta à reforma protestante e ao movimento pentecostal, iniciado a reforma protestante através de Martinho Lutero, lá na Alemanha, em Wittenberg. Jesus Cristo é o sumo sacerdote no céu. Podemos entender que em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, deixa bem claro que, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Esse texto revela que nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, está à destra do Pai Celestial nos céus e que, de maneira singular e verdadeira, ministra no tabernáculo celestial. Isso aconteceu porque a sua obra foi completa e perfeita. Por isso, ele é o nosso mediador, o nosso advogado, o nosso intercessor. Ele proveu para nós um conserto melhor. Jesus Cristo é o sumo sacerdote do Novo Testamento e os cristãos são seus sacerdotes. Portanto, cheguemos a nos dedicar cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. O sacerdócio universal da Igreja, uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. Ao longo da Escritura encontramos várias porções a respeito da pedra que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no Novo Testamento, por exemplo, vemos que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro citam Isaías, o profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. Ambos afirmam, mediante o Espírito Santo, que Cristo é a pedra. E em Efésios capítulo 2 e versículo 20 está ratificado que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Assim podemos afirmar que o sacerdócio universal dos crentes, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote, distinguindo a pedra que é Cristo de pedras vivas que são os crentes. Se Cristo é a principal pedra de esquina, os crentes são as pedras vivas constituídas no grande edifício. Todos os membros da Igreja de Cristo são pedras vivas edificadas sobre a pedra angular que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa metáfora bíblica ilustra a doutrina fundamental do sacerdócio universal da Igreja ou dos crentes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos vê como sacerdotes ministrando em sua presença. Somos ministros de um templo espiritual e cada pedra viva constitui esse edifício. Por isso, você e eu, somos chamados para ser um sacerdote nestes dias difíceis. Essa escolha foi feita no Calvário, mediante o sacrifício apresentado pelo sumo sacerdote perfeito, a saber, Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Portanto, os requisitos para a escolha desse ofício não estão baseados na etnia ou em qualquer outra distinção humana, mas na graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Como sacerdotes de Cristo, temos acesso ao trono da graça. Portanto, o sacerdócio universal da igreja é uma doutrina bíblica fundamental. Na adoração pentecostal, por exemplo, mormente através da manifestação dos dons espirituais, transcendemos e saímos e entramos a rotinização que tão facilmente ocorre em nossa vida. Nossas tendências à racionalização devem ser contrabalançadas por encontros genuínos com Deus que nos deixam ministrar no Espírito. Nessa arena da transcendência vivida na prática, conhecemos o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e alcançamos intimidades com ele, pois sua própria natureza é da interação com a sua criação e leva-nos em direção aos seus propósitos no ministério da reconciliação. A comunidade cristã ou pentecostal na adoração está na realidade envolvendo-se no ministério a Deus, por reconhecer a sua soberania sobre o universo, através do batismo no Espírito Santo e do envolvimento contínuo no falar em outras línguas. Os pentecostais, ou os crentes de fé, participam de uma atividade de adoração que edifica os alicerces de um ministério cristocêntrico. O maior e mais perfeito tabernáculo, ou santuário terrestre. No santuário terrestre, o tabernáculo, as atividades litúrgicas eram executadas em 3 lugares. Primeiro, o pátio, o átrio. Segundo, lugar santo. E terceiro, lugar santíssimo. O pátio era descoberto, mas o lugar santo e o lugar santíssimo achavam-se cobertos. A mobília que compunha o lugar santo era constituída do castiçal de ouro, da mesa dos pães, da proposição e do altar do incenso. Toda essa imagem tem uma relação especial com o ministério sacerdotal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no santuário celestial. O santuário celestial, esse santuário pode ser identificado com o tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. É o lugar onde Deus habitará com os homens para sempre. Cristo Jesus garantiu-nos esta bênção quando, na consumação de seu sacrifício, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Assim, o caminho para o tabernáculo celestial foi aberto. Nosso acesso já está garantido. Confia nesta promessa e nesta palavra. O sacrifício perfeito de Cristo. Aqui a palavra de Deus mostra que o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi suficiente e eterno. Não era preciso passar repetidamente pelo Calvário
para garantir-nos a redenção eterna, bastou um único sacrifício, o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Diferentemente do sacrifício antigo, que era parcial, o de Cristo foi definitivo e perfeito. A Bíblia declara que nosso Senhor, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Que mensagem gloriosa, que mensagem maravilhosa, que palavra consoladora. Logo, o santuário terrestre apontava para o celestial, em que o sacrifício de Cristo é perfeito. O fundamento aqui é muito compreensível, a saber, se desejamos progredir na vida com Deus, temos de ter um fundamento genuíno. Não há outro fundamento, exceto o fundamento da fé. Todos os nossos movimentos e todas as coisas que nos chegam, que tenham alguma importância, acontecerão porque estamos sobre uma rocha, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a saber, as palavras de vida eterna. Se você, meu irmão, também está na rocha, nenhum poder pode removê-lo, nem a você, nem a mim, nem qualquer um de nós que estamos em Cristo, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E ainda diz no Salmo que aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A necessidade hoje é que nossa fé esteja firmada na rocha que é Cristo. Sua fé, a minha fé, tem de ter algo em que se firmar. Se você e eu construir sobre qualquer outro fundamento que não seja sobre a palavra de Deus, em imaginações, em sentimentalismos, em alguma alegria especial ou qualquer outro tipo de emoção, não significará nada para mim e nem para você, se não for o fundamento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Portanto, uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nova aliança. Na nova aliança, por exemplo, as pessoas comuns não tinham acesso direto ao Santo dos Santos, mas na nova aliança, qualquer pessoa intercede, independente de sua classe, de família, mediante Cristo Jesus, pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Meu amado irmão, adicione-se no meu canal e seja ricamente abençoado.